Essa aqui pela internet? Existe ou não? uma rede pública da Câmara, que acho que se chama Visitantes CNBH. Visitantes, isso. Vê Não se está você pegando consegue aqui não. acessar. Tá pegando. A internet aqui é um problema, assim, Até pra gente. seríssimo. É. O Marcelo, primeiro te agradecer aí a oportunidade. O Marcelo, desde que eu morei em São Paulo, a gente tem contato com várias empresas. Eu estava no Facebook e vi que você postou lá que teria isso. Eu entrei em contato com ele. A gente tem vários parceiros de negócio, a gente fica detectando. E ele falou que tem uma solução que detecta a face. Por exemplo, um policial militar, ele anda com um aplicativo no celular, aí ele chega, tira a foto da pessoa e já acessa um banco de dados online para ver se aquela pessoa tem algum histórico, alguma coisa. Em São Paulo, eles têm uma aplicação que é colocada, a prefeitura que administra, que fica vendo as pessoas no centro, que eu acho que é o que vocês vão ver aqui hoje. Aí eu conversei com ele a respeito, a SVA que vem aqui? É. Sim. Então ele falou, não, essa empresa a gente pode ser complementar à solução deles. A gente não é concorrente. Aí a gente tem uns amigos em comum que nós vamos entrar em contato com eles. Mas é para entender o processo, como é um processo embrionário, para entender o que a gente pode agregar. Ele roda hoje esse produto, ele está rodando esse produto em algum Roda no em poder vários público? lugares. Vários. Onde que ele está rodando, você sabe? Eu vou ligar para ele aqui agora, até pedir para fazer uma conferência. Um minuto. Que o que a gente está fazendo? Bom, se bem que se você quiser pôr em conferência, que a gente já explica para ele também. Eu vi a modalidade lá da SDA, eles trabalham com locação, né, das câmeras, da solução completa. Sim, aham. Para algum Luiz. público é bem interessante, né? Pode dar uma chamadinha. O Luiz participou da reunião, né? Na Porque eu SVA. cheguei com Você ela tem- lá, então ele tá bem por Bem, dentro. Luiz. Cristiano. Cristiano. O sistema da SVA. Alô? Ô, Marcelo, tudo bom? Tudo bem? Eu estou aqui no Viva Voz em conferência com a Gilson, o Marcelo e o Luiz Otávio, o Matheus e o Luiz Otávio. Aí ele me fez uma pergunta aqui, aonde que está rodando a aplicação em órgão público, que é o... É só para eu entender, Marcelo, na verdade, tudo bom, né? Primeiro, boa noite para você, viu? Você desculpa, noite. ou boa tarde, né? Tá meio escuro aqui, mas ainda é boa tarde, né? É boa noite. Eu estava só perguntando para o Cristiano onde é que vocês já rodam a aplicação para poder público, só para eu entender um pouquinho o contexto. Aqui no Brasil a gente não tem nenhum contrato com parte pública, com a administração. E a São Paulo? Você tinha comentado comigo a respeito de São Paulo. São Paulo a gente está com alguns testes lá com a prefeitura, com a Correto. polícia e com a Secretaria de Administração Penitenciária. Ah, tá. Entendi. Mas ainda não saíram as licitações. Eu estou te perguntando isso é pelo Agora, uma seguinte. licitação em Niterói, inclusive. Por que eu estou te perguntando isso? É só para entender qual era o banco de dados que vocês estariam utilizando, porque como a gente tem uma dificuldade enorme de integração dos bancos de dados, deixa eu te explicar o que nós estamos fazendo aqui, porque eu acho que aí você vai entender o motivo da minha pergunta. A gente faz aqui no gabinete reuniões de tempos, em todo mês a gente faz, e a cada mês a gente vai andando num tema que pareça merecer encaminhamentos dentro da administração municipal. Às vezes são problemas mais corriqueiros, às vezes são tecnologias de entrada. Então, assim, às vezes nós estamos falando de algumas coisas que já estão rodando. Mês passado mesmo a gente estava discutindo o início aqui em Belo Horizonte do rotativo digital ao modelo de São Paulo. Começou a rodar aqui há 15 dias atrás. Em outros momentos a gente está discutindo a disrupção do modelo. Então, assim, essas tecnologias que estão no limite. E é por isso que a gente resolveu trazer a discussão de aplicações ligadas a vídeo monitoramento. Porque aí para você entender qual que é a minha preocupação, para a gente ver se a gente tem pontos para discutir em conjunto que a gente possa encaminhar. Eu tenho uma preocupação muito grande desde o início do mandato com as alternativas de vídeo monitoramento que possam funcionar como mecanismos de segurança. Belo Horizonte hoje usa o vídeo monitoramento, nós não temos uma cidade tão coberta por vídeo monitoramento assim, mas temos já uma rede bem relevante.
e nós usamos basicamente para gestão de operação. Então, assim, as autoridades de trânsito, as autoridades de eletricidade, as autoridades de segurança, elas monitoram mais para saber para onde mandar os agentes, um desvio de trânsito eventual, onde é que eventualmente está tendo uma manifestação que você precisa desviar para outro lugar. Então, o nosso COP, apesar de todo o investimento que foi feito nele, o nosso Centro de Operação Integrada, ele é muito mais um olhador de vídeos do que um tomador de providências em cima das imagens, com pouquíssima inteligência de software agregada a esse monitoramento, pouquíssimo, assim, quase nada. Então, nós começamos a procurar para discutir a discussão do monitoramento dos veículos, o monitoramento das... E aí a gente viu que isso é um mundo sem limite, né? Assim, não Céu tem... é o limite, igual eu falei. Céu é o limite. E aí, então, todo o objetivo dessa discussão que a gente está começando é entender custo e viabilidade de adoção pelo município sem estrutura de hardware adicional da implantação dos mecanismos de... Eu estou falando de software, mas eu sei que não é só software, porque tem hardware de processamento, mas eu estou falando sem o hardware de monitoramento. Não estamos falando de câmeras, nós estamos falando de soluções que possam aproveitar a estrutura existente de monitoramento hoje. E aí o Cristiano me falou dessa possibilidade dessa conversa. Eu falei, Cristiano, vamos conversar, porque nós hoje vamos conversar com o pessoal da SVA, porque eles nos abriram um canal de apresentação dessas soluções que a gente não conhecia, mas não é só por isso. Então, o que mais a gente puder agregar nessa conversa, para nós melhor, para a gente fazer um encaminhamento mais completo depois. Entendi. Bom, vereador, a gente pode usar toda a infraestrutura de câmera que já existe na cidade. O reconhecimento facial, ele precisa simplesmente de uma foto do rosto. Algumas câmeras, aquelas que estão muito altas, às vezes não entregam para a gente imagens boas o suficiente para o algoritmo funcionar, dependendo do caso do uso. Né? Se você quiser ter uma câmera muito alta, com uma resolução que não seja lá muito boa, para fazer algo que precise ter uma taxa de falso positivo muito baixa, não é o recomendado. Certo. Mas para você conseguir filtrar ali um rosto e mostrar quem são as 10 possíveis pessoas que estão associadas àquele rosto, funciona muito bem. Entendi. Câmeras mais baixas que seguem os rostos mais frontais, aí você vai conseguir ter uma performance melhor do algoritmo. Enfim, e o algoritmo de vocês, ele funciona independentemente do comando, por exemplo, porque os de veículos, por exemplo, eu sei que eles funcionam em modo contínuo. Então, o carro está passando, independente de alguém dar o comando dele fazer a identificação, ele está rodando, fica o tempo todo pegando as placas e rodando na base de dados. Eu imagino que o de rostos deve ser mais complexo, por isso eu falei, bom, ele demanda um comando ou não? Não, nosso software, se ele detectar um rosto, ele vai no banco de dados procurar se ele conhece aquela pessoa, e se ele conhecer, ele vai dar o tratamento que foi destinado para aquela pessoa. Emitir um alerta, acender uma luz. Deixa eu fazer, para compreender funcionamento, eu vou fazer uma pergunta invertida, Marcelo. Vamos supor que eu tivesse uma lista de... Como acontece nos Estados Unidos, aqui não é exatamente assim, os Estados Unidos têm os bancos de dados de sexual offenders, né, assim, de predadores sexuais. Né? Então, seria possível trabalhar com a lógica inversa, ou seja, eu fico monitorando para ver se eu encontro aqueles rostos especificamente? Sim. Você pode, inclusive, isso já é pré-estabelecido no nosso software, você pode montar várias galerias. Então, você pode ter a sua galeria de procurados, de desaparecidos, de sexual offenders, então você pode ter pessoas que demandam atenção por um quesito negativo, e você pode ter, por exemplo, pessoas desaparecidas, que na verdade é o contrário, né? Assim. Que é o contrário. E o que vai acontecer é que, dependendo da galeria que essa pessoa se encontrar, o alerta vai ser emitido por e-mail ou por celular, ou vai aparecer na tela de uma forma diferente, dizendo, olha, essa pessoa que está na galeria tal apareceu agora na câmera X. Agora, é claro, Marcelo, que os bancos de dados de imagens que vocês estão usando são os bancos de dados que são fornecidos pelos próprios contratantes, né? Também. O CERPRO hoje tem um banco de dados para reconhecimento facial, que ele pegou do Denatran. Então ele tem a base de CNH toda e ele disponibiliza isso para
Entendi. É porque eu estou perguntando que a nossa maior preocupação, obviamente, seria cruzar essas informações com os bancos de condenação, né? E a notícia que sempre me dão é que a integração desses bancos é muito ruim. Ou seja, que você tem muita dificuldade. Você tem muita dificuldade de entender quando é que onde é que está o rosto dos condenados por tráfico em Belo Horizonte, onde é que o cruzamento dessas informações, saber qual é o CPF para poder vincular a um banco que está vinculado à CPF, porque os próprios bancos da justiça não trazem as imagens. Isso é um pouco diferente. Eu brinco que as pessoas veem em filme americano, né, detecção de rosto pelo FBI, não é exatamente o que a gente tem aqui para rodar os softwares. Né? Não, não é. A gente lá em São Paulo viu bastante coisa, inclusive a gente, conversando com a polícia de São Paulo, viu que rola no WhatsApp um banco de dados à parte, que o pessoal vai compartilhando para conseguir ter acesso à informação, porque realmente é descentralizado o negócio. Normalmente, quando eles têm que buscar alguma informação, eles acessam o banco de dados de identificação civil, do DETRAN ou da Secretaria de Segurança Pública, da Defesa do Estado. Mas tanto a polícia quanto a Secretaria de Administração Penitenciária, todos esses órgãos, eles possuem banco de dados. Mas aí que está a nossa dificuldade local. Por isso que eu perguntei qual que vocês estavam usando lá, porque há uma renitência, assim, uma resistência enorme da nossa Polícia Militar e da Polícia Civil de compartilhar informações com o município. A gente sofre isso com uma coisa muito mais simples do que reconhecimento facial, que é a discussão do REDS, que é o Registro Integrado de Ocorrências, dos boletins de ocorrência. A nossa Guarda Municipal não consegue acessar os REDS para poder consultar se tem boletim de ocorrência aberto contra alguém. Assim, então é uma dificuldade que a polícia não quer ceder essas informações. Então por isso que eu estou te perguntando assim, como é que banco que vocês estão usando? Porque... Não tem problema. A gente tem um banco próprio proveniente dos nossos clientes, mas a grande maioria são instituições financeiras. Não sei se são pessoas de interesse para o município de Belo Horizonte. Agora, o que existe é a possibilidade de uma criação de um banco novo de uma forma muito simples, né? O banco do SERPRO, ele é comprável, o acesso a ele é comprável pelo poder público? Ele é comprável. Ou seja, o que eu precisaria é ter um cruzamento de CPF lá da Justiça, com a das condenações, com esse banco de dados do SERPRO para eu poder achar as pessoas. A gente tem um banco de dados de informações cadastrais muito completo. Então, a gente consegue, por exemplo, com uma certa rapidez, algo em torno de 3 segundos, buscar, por exemplo, um mandado de prisão em cima de um CPF. Mas primeiro a gente tem que identificar aquele CPF. E às vezes aquela face não está indexada a um CPF. A gente sabe que é a face de um bandido, mas não sabe quem é o bandido. Entendeu? Eu acho até curioso, acabei não perguntando, semana passada o secretário de Segurança Municipal esteve aqui numa audiência e, respondendo uma pergunta minha, ele contou que no Parque Municipal aqui de Belo Horizonte, que fica no centro da cidade, eles identificaram a presença continuada de 9 condenados por crimes sexuais que ficam rondando o parque. Na Paraná é outro banco. Na Paraná, outro pessoal e tal. Tornozeleira. Mas o da tornozeleira eu sei como é